Pai, nesta noite, para que o Senhor, Pai, possa estar abençoando, ó Deus, grandemente, ó Pai, a vida do seu filho. E eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, que cada palavra que for dita aqui nesta noite, ó Papai, venha ser, Pai, de espírito, para a edificação, Pai, da tua igreja. E te pedimos, Espírito Santo, fique à vontade para usar, fique à vontade, Pai, para usar a vida do teu filho nesta noite. E assim, ó Pai, nós oramos e abençoamos, Pai, a vida do teu filho no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. As crianças podem passar a linha. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Boa noite, Pai do Senhor para todos. Graças a Deus, né? Louva a Deus por mais uma oportunidade, né? Que o Senhor nos está nos concedendo. De estar na casa do Senhor. E por mais uma vez, poder ministrar a palavra do Senhor. Testemunhar Jesus, né? Aquele é nas nossas vidas. Que Jesus representa em nossas vidas. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Atos 9, a partir do versículo 10. Atos 9, a partir do versículo 10. Amém? Diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe, Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele, eis que está lá, orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que lhe tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, e muito ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender e todos o que invocar o teu nome. E disse-lhe o Senhor: Vai, porque este para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. Amém? Glória a Deus. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em Tua presença, Pai. Fala em nossos corações nessa noite, que essa palavra você venha encontrar nos corações uma terra, Pai. Recebe a Tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Fique à vontade nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode se assentar. Testemunhando Jesus Cristo, né? Quero começar a falar um pouco sobre minha vida. Eu, com minha família, meus irmãos, não tivemos o privilégio de nascer num lar evangélico. Não tivemos o privilégio de ser instruído segundo a palavra do Senhor. Nós não tivemos o privilégio de ser corrigido pela palavra do Senhor. Como a palavra do Senhor nos diz, que nós devemos educar nossos filhos, né? Nós ensinar nossos filhos no caminho que se deve andar. E que meus pais não foram assim. Como a maioria de muitos que estão aqui nessa noite, foi a mesma coisa. Eu vim um lar conturbado. O meu pai, ele era alcoólatra. Meu pai frequentava aos terreiros de macumba. E o sonho dele, minha mãe falava que ele era apresentar a nossa vida, quando nós era pequeno, ao terreiro de macumba. A nossa vida, ele queria que seja apresentado lá. Ele até ficava bravo comigo, ele falava comigo à noite, antes de dormir: eu tenho que ensinar você a fechar o corpo. Só que eu era criança, eu nem importava com isso, ele falava que eu era até incrédulo.
pastor Elias, o mais velho, ele conheceu a palavra do Senhor e a promessa do Senhor para nossas vidas foi: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a palavra do Senhor foi enquanto aos corações dos meus irmãos mais velhos, até que chegou a mim. Meu irmão falava: vamos para a igreja. Eu falava: eu não vou, esse negócio de igreja não é comigo, vamos para a igreja. Até que um dia eu fui, e o Senhor Jesus Cristo fez uma grande obra na minha vida. E essa grande obra que Jesus fez na minha vida, ele fez antes da vida do apóstolo Paulo. Antes de ser chamado Paulo, era Saulo, o homem perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo, no qual quando Estevão foi apedrejado, ele estava lá também. Ele ajudou, ele segurou a capa daqueles que apedrejaram Estevão. E aquele homem, a palavra do Senhor diz que o homem perseguia o povo de Deus. Ele era um perseguidor do povo de Deus, seja homem, seja mulher. Aonde que tiver um crente pregando a palavra do Senhor, ele perseguia a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele levava preso, levava cativo aquele povo. Mas Deus tem um propósito na vida daquele homem. E a vida do apóstolo Paulo é um testemunho tão grande para nossas vidas, da transformação que Jesus faz em nossas vidas, da transformação que ele fez na vida daquele homem. A Bíblia está repleta de testemunhos, desde o Antigo até o Novo Testamento, de homens e mulheres de Deus, que alcançaram testemunhos, que viram as maravilhas de Deus, como o povo de Israel viu a mão do Senhor operando lá no Egito, a mão do Senhor abrindo o mar vermelho para que o povo passar. É o mesmo Deus que se faz presente aqui nessa noite. O mesmo Deus que chamou a vida do apóstolo Paulo é o mesmo Deus que chamou a vida de cada um aqui nessa noite. Nós não estamos aqui por acaso. Todos nós, Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um propósito na vida de cada um. Nós não estamos aqui à toa. Nós não saímos nossos lares aqui para vir aqui à toa, porque Deus tem grande propósito em nossas vidas. E o testemunho dele é quando Ananias fala: Senhor, eu já vi tanto a respeito da vida desse homem. Esse homem persegue a igreja do Senhor. Esse homem é mau, vamos dizer que esse homem é mau. Esse homem não presta. Esse homem, falando com as minhas palavras de hoje em dia, esse homem não tem conserto. Esse homem é um pau torto. Mas nós não conhecemos os planos de Deus. Deus opera na vida daquele que nós não damos nada para eles. A sociedade não dava nada para nós, para a minha vida. Quantas das vezes eu fui rebelde aos olhos do Senhor? Quantas das vezes eu não dei crédito à palavra do Senhor? Quantas das vezes o Senhor me tirou de cada situação, a qual eu paro, eu olho para trás e vejo: meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu amor para com a minha vida. Mesmo eu distante dos caminhos do Senhor, distante, o Senhor me protegeu.
pontos aqui importantes para nossas vidas. Primeiro ponto, aquilo que o apóstolo Paulo teve, o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Como Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus, mas era de pequena estatura. Ele subiu na árvore. O que Jesus falou? Desce-me, Zaqueu, que hoje o quê? Convém pousar em sua casa. E Jesus chama. Quantas das vezes Jesus chamou, hoje convém pousar em sua casa, mas nós não abrimos, não abriu o coração para o Senhor. E o Senhor foi insistente conosco. E pregava, e nós não dava ouvido. Até que entrou o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas e houve salvação em nossa casa. Para a vida de Zaqueu, tudo que ele tinha, aquela riqueza, aqueles bens materiais, para ele não tinha valor nenhum mais. Não significava mais nada para ele. O bem maior que ele teve, que ele recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo, foi a salvação. Porque ele foi transformado pela palavra do Senhor. Porque ele foi edificado pela palavra do Senhor. Ele guardou a palavra no coração dele. E a mesma palavra que nós guardamos em nossos corações. Todos os dias nós devemos guardar a palavra do Senhor em nossos corações. O encontro do Senhor Jesus Cristo pode ser uma decisão como uma experiência pessoal, transformadora do amor, da graça e da presença de Deus. Pois a nossa vida, a minha vida, foi transformada. E não foi do dia para a noite. Mas foi transformando dia após dia, conhecendo o Senhor mais e mais, aprendendo do Senhor mais e mais, aprendendo da palavra do Senhor mais e mais. A minha transformação foi de dentro para fora. Começou no meu interior. Começou na minha mente.
Coríntios, capítulo 7, 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo aquilo que nós fizemos no passado não importa mais. Às vezes os meninos na firma falam comigo: ei, mineiro, como é que era a sua vida antigamente? Eu falei assim: rapaz, não tinha nada de bom. Não tinha nada de bom. Só coisa errada que eu fazia. Você acha que eu vou ficar lembrando disso aí? Ficar puxando coisa do passado? Meu negócio agora é para frente. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para minha vida. Pois as coisas velhas ficavam para trás. Eis que tudo se fez novo. Sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Para mim aquilo não importa mais. Não, mas você conta um pouco da sua vida.